Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 18 do estudo do Espiritismo nível básico. Nesse canal, a gente fala sobre Espiritismo, mas fala também sobre filosofia, outras religiões, falamos sobre gnosticismo, os primeiros cristãos, um pouco de história também, e tudo isso aqui, ecleticamente, a gente vai pensando e tirando aqui as flores de lótus que encontramos em cada filosofia, em cada religião, e acrescentamos isso aqui no nosso estudo de evolução espiritual, de crescimento e de reforma íntima. Bom, como a gente sempre faz, a gente lê o sinal verde, uma página do sinal verde na abertura, e em seguida a gente lê algumas questões do livro dos Espíritos. O nosso objetivo é, no final dessa série aqui, chegar no final do livro dos Espíritos. Né? O livro dos Espíritos foi compilado, foi composto por Kardec, e a gente conta essa historinha toda, como é que surgiu o Espiritismo e tudo, na primeira aula. Então, se você é novo, está começando agora, a recomendação é faça desde a primeira aula, assista a primeira aula. A segunda aula é muito legal também, fala sobre Evangelho no Lar. Como é que eu faço Evangelho no Lar? Evangelho no Lar é tão bom para todos, né? Para a gente trazer a paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, onde começa tudo, né? E no interior do ser, e aí no interior da sua casa, para que você possa, então, aí expandir e aí levar amor aí pro restante do mundo, né? Mas tudo começa no seu interior. E esse é o nosso objetivo, fazer um pouquinho de reforma íntima e leitura do Livro dos Espíritos. Vamos lá, então. Hoje a gente vai ler o Sinal Verde, uma página chamada Chefia e Subalternidade. Recomendo sempre que você tenha em sua casa os livros, né, se possível. Pode ser como PDF ou o próprio livro, como você achar melhor. É sempre bom para ler, né, de vez em quando e estudar. Bom, vamos à leitura do Sinal Verde. Chefia e Subalternidade. Não olvidar, não esqueça que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade, compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Essa foi a página de hoje, né, falando sobre chefia, sobre trabalho, remete a gente a pensar em trabalho, né? O chefe que a gente tem, às vezes tem muitos casos de que, eu não me dou bem com o meu chefe, eu tenho problema, ele me persegue, né? Tem sempre aquelas reclamações. Todo mundo reclama do chefe, não é verdade? Bom, mas a gente tem que mudar isso, a gente precisa parar de reclamar, né? Toda vez que a gente reclama, você está clamando novamente, você está pedindo novamente. Então, reclamou, Deus vai mandar de novo o mesmo problema. Ou manda o chefe mais um tempo ali, o mesmo chefe, né? Para você aprender a ter paciência, compreensão, aprender a ouvir,
aprender a entender o que ele quer e fazer da forma correta, né? O fato é que toda vez que a gente reclama de algo para o universo, né, Deus manda novamente para a gente, porque é sinal de que a gente não está sabendo passar pelaquela determinada lição. Pode ser que seja uma lição que a gente tenha que aprender alguma coisa, pode ser que seja uma lição que a gente tenha que ensinar, aprender a ensinar para passar adiante o que a gente sabe, né? Que muitas vezes, principalmente em ambiente de escritório, né? Muita gente guarda as informações e não passa, não explica para os demais, ajudando, trabalhando de forma colaborativa, né? Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Ele comenta aqui: execução fiel e compromissada das próprias obrigações, né? E isso me lembra Paulo na carta aos Colossenses, né? Sobre trabalho, onde ele está falando ali sobre, na verdade, qualquer tipo de trabalho que você faça, né? Não só trabalho profissional, mas qualquer tipo de ação, de atitude, de trabalho, acho que a gente pode encaixar essa carta dos Colossenses aqui no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23, ele comenta assim: tudo o que fizerdes, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Então coloca sempre na tua mente que esse trabalho é acima de tudo. Não é para o teu chefe, não é para a tua empresa, não é para a pessoa que vai receber diretamente, mas acima de tudo é para Deus. Porque você tá colaborando para construir algo para o universo, né? Pode ser a emissão de um documento, pode ser qualquer coisa, né? Ah, estou asfaltando a rua. Nossa, se você está asfaltando a rua, a quantidade de pessoas que você está beneficiando com isso, né? Que passariam por ali, de repente deixariam de ter um pneu furado, alguma coisa desse tipo, né? Então é por aí. A gente tem que sempre pensar assim: nossa, esse trabalho ele é necessário e eu estou fazendo esse trabalho porque Deus me colocou aqui para fazer esse trabalho e eu estou fazendo com todo o amor e dedicação a Deus. Esse é o pensamento aí que a gente tem que procurar ter sempre, né? Não está satisfeito com o trabalho? Então peça a Deus para mudar. Você vai conseguir, com certeza. Ore a Deus, ore a seu mentor, né? O mentor está sempre nos acompanhando, sempre próximo da gente. Se a gente tem boa vibração, a gente consegue transmitir, pedir orientação de como agir também, né? E a gente sempre consegue retorno. Bom, ainda na carta de Paulo aos Colossenses, continuando a 3:23, né, capítulo 3, versículo 23, tem o 3:24, capítulo 3, versículo 24, que fala: sabendo então, né, ou seja, ele fala: tudo que fizerdes, façam de todo o coração, como que para o Senhor, e não para os homens, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, né? Ou seja, o que é isso? Receberão todo o trabalho, você recebe de volta o benefício do universo, né? E quando eu falo benefício do universo, é Deus comandando e o universo entregando para nós. 3:17, capítulo 3, versículo 17, ainda da carta aos Colossenses. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então, também na mesma linha, né? Para que a gente faça com amor, para que a gente faça a Deus. E na 3:14, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto que fizerdes, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esse trecho eu acho muito lindo, porque realmente, quando você faz com amor, seja lá o que for, pode estar pintando uma parede, pode estar fazendo o que você estiver fazendo, se você fizer com amor, né,
Do amor vem a dedicação, vem o capricho, vem a atenção, e aí sai a perfeição. Né? Então é isso que ele fala aqui. Ó. E o amor é o vínculo da perfeição. Me lembrou Leonardo da Vinci de novo, né? Que tudo que fazia, ele fazia perfeito. Por quê? Porque provavelmente adotava essas premissas aqui de Paulo, né? Ele fazia com amor, seja uma escultura, seja uma pintura, seja um projeto arquitetônico, seja um projeto científico, fazia com amor, dedicação e sempre dava um bom resultado. Muito bem, continuando. O trabalho dignifica e somos sempre recompensados por cada esforço que fazemos em nome do trabalho trabalho digno ao universo. Então, qualquer trabalho digno para o universo, e quando eu falo digno, né? O que é trabalho digno? É o trabalho em nome do bem, né? Um trabalho que vai ajudar aos demais, um trabalho que vai ajudar um passarinho que caiu da árvore, que você vai lá ajudá-lo para colocar de novo no ninho, ou seja lá o que for que você esteja fazendo. Se você está ajudando ao todo, né, a todos, você marca uns pontinhos e você vai ser recompensado. Você pode ter certeza que aí entra a lei do retorno, né? É uma lei espírita que justamente nos diz isso. Olha, fez uma coisa boa, aguarda que vai voltar coisa boa para você, né? Agora, fez uma coisa ruim, trata de corrigir urgente para que não venha coisa ruim para você, porque é certo, tá? A gente faz coisa boa, recebe coisa boa lá mais à frente um pouquinho, né? E muito cuidado, porque às vezes a gente faz uma coisa assim, né? E aquilo reverbera outros resultados, outros efeitos, né? Então, às vezes, uma ação pequena gera vários efeitos, e aí aquele mal que era assim pequenininho pode acabar se tornando muito maior e aquilo vai voltar, porque a causa foi você. Então, cuidado com todas as ações. Hajam sempre com a mente racional, decidindo, pensando antes de agir. Bom, sobre problemas pessoais, né, ele comenta também, olha, um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os seus problemas que preocupam o seu cérebro, da mesma maneira que um funcionário também não tem que falar sobre os seus problemas pessoais aqui, né? O trato ali é um trato de empresa, né? Eu entendo isso aqui desse último parágrafo aqui. E aí, dois comentários aqui que eu coloquei também para falar, que é, olha, um bom chefe não é aquele que cobra, né? É aquele que vai ficar sempre pedindo para você entregar os resultados, não tem dúvida, né? Olha, você precisa fazer essas entregas, esses são os resultados que eu espero de você. Mas ele não vai ficar ali no pé, cobrando, né? Isso é coisa de muito antigamente se fazia dessa forma. Hoje em dia é muita confiança, né, e colaboração, e respeito, e motivação. Então, um bom chefe ele tem que sempre estar com muito respeito, com muito amor com todos, né? Ele tem que mostrar o caminho, ajudar no que for possível. Olha, eu não estou conseguindo. E deixar as pessoas livres também para dizerem, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda nisso. E ele dar o exemplo, ensinar, mostrar e ajudar. Acho que esse seria o chefe aí ideal, né? Se você é chefe, pense nisso aí. Sobre ambiente de trabalho, né? Eu queria comentar sobre competição e colaboração. A gente tem até um outro vídeo no canal que fala sobre a chave da competição, né? Porque a gente cada vez menos agora estamos desligando a chavezinha da competição no mundo atual e entrando cada vez mais no mundo da colaboração. Então, o ambiente digital ajuda muito com isso, mas a gente precisa tirar de dentro da gente também aquele sentimento de competir, né?
Às vezes até no trânsito a gente fica o tempo inteiro na competição, querendo chegar primeiro, ultrapassando e tudo. Tá dentro do nosso subconsciente, né? E não está dentro só dessa encarnação, né? Por vezes isso vem aí de outras encarnações até incutido na forma de competir, né? O ser tem que competir para chegar primeiro no alimento, para chegar primeiro no rio para beber água, né? Então é uma coisa muito a nível de instinto, mas que nós, como seres cada vez mais racionais, temos que ir apagando isso aí, tirando isso do nosso dia a dia, seja no trânsito, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente doméstico, né? Tira a competição, perceba os momentos em que você está provocando ou está agindo baseado em competir. E mude isso, né? Passe para uma ação colaborativa, uma ação de ensino, uma ação de orientação, uma ação de ajudar, né? E é o ideal, né? Elogie, passe a elogiar os seus companheiros de trabalho. Quando foi a última vez que você falou, puxa, excelente trabalho, você é muito bom? Né? Pare para pensar agora, qual foi a última vez? Se fez recente, nossa, ótimo, perfeito, o caminho é esse. O caminho é esse. Auxilie, então, aos colegas de trabalho. Vocês não estão competindo. Coloca isso na tua cabeça. Colabore com todos, inclusive com o chefe. Ensine aos novos que estão entrando agora. Mostre sempre que você quer o bem de todos e o universo trará para você de volta esse bem. Então é isso, a gente tem a lei do retorno atuando sempre, né? Então, hoje, na reforma de hoje, na leitura de hoje, aqui na reforma íntima, vamos pensar bastante na lei do retorno, né? Então, e vamos compreender, como disse aqui, que o chefe está lá fazendo o papel dele, ele precisa fazer aquele papel de organização, né? Cabe a gente também compreender e entregar as nossas entregas, os nossos compromissos. Ok? Bom, muito bem, pessoal. Então, hoje a leitura foi essa, chefia e subalternalidade. Agora nós vamos para o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos a gente tinha parado na 140, nós lemos na última aula até a 140, sobre a alma, né? Dentro do capítulo 2, da encarnação dos espíritos, nós estamos falando, então, perguntas sobre a alma, que Kardec fez e recebeu as respostas. Agora nós vamos ler a 141 e vamos até a 148, quando entra, então, em materialismo em seguida. 141, então. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Resposta. A alma não se acha encerrada no corpo, qual um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o invólucro do corpo. A alma tem dois invólucros. Um sutil e leve é o primeiro, ao qual chamas de perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Então é isso. Então a gente tem a alma, em volta da alma, moldando o corpo, a gente tem o perispírito, e ele ainda é sutil, ou seja, assim, como se fosse alguma coisa que não se toca, né? Só o formato, é como se fosse assim uma modelagem da alma para ela encaixar dentro do corpo matéria. E é esse perispírito que envolve a alma, né, que permite que a alma, né, que a alma, como a gente já viu, é o espírito, né, é o espírito encarnado. Então,
a alma possa movimentar, então, a matéria, movimentar os braços, mover a matéria. Tá bom? Muito bem, questão 142. Que dizeis desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Resposta: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Ou seja, ainda aí estão essas pessoas que falam isso aí, tomando o efeito pela causa e tentando explicar algo, né? Mas o conceito principal é o espírito, né? Que é aquela luzinha, ela na hora que ela encarna, ela entra dentro do feto, ela entra dentro do serzinho pequenininho, ela fica lá dentro, e ela lá dentro, ela molda o perispírito, e o perispírito vai sendo moldado a cada crescimento da criança, ele vai sendo moldado e acompanhando o crescimento da matéria, do corpo, né? E aí o espírito consegue gradativamente movimentando-se, né? Movimentando-se, utilizando o perispírito. E aí, com o perispírito, esse espírito ou a alma já encarnada consegue então fazer um movimento, tá? É basicamente isso aí. Mas que o espírito é um só, o espírito não vai se agregando, como Kardec falou. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Resposta: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. E aí eu abro um parênteses aqui para lembrar que esses espíritos que estão nesse momento com Kardec são espíritos de luz elevadíssimos, espíritos puros do primeiro nível, encaminhados e coordenados sob a supervisão de Jesus, que é nosso Cristo planetário, e que estava coordenando essa equipe também. Então, é uma grande diferença de um espírito outro qualquer que tenha falado qualquer coisa numa mesa girante qualquer que Kardec tenha participado, né? Para esse grupo de espíritos que fizeram essa consolidação desse material para o Kardec. Tá? Aí vale a pena você assistir o primeiro vídeo que explica como é que foi feito todo esse processo e conta um pouquinho da história. Continuando a resposta, há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, novamente, os espíritos comentam aqui aquilo que a gente já viu várias vezes, né? De que, olha, o importante é o sentido, a direção, o contexto, né? E não meramente as palavras. Não se apegue às palavras simplesmente, né? O importante é o contexto. Às vezes, uma palavra aqui um pouquinho diferente de uma palavra ali, mas isso é a linguagem que se tem aqui na Terra aqui para, de repente, é uma linguagem, de repente, ineficiente para expressar tudo do mundo celestial. É isso que eles falam aqui. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? Então, um termo que se ouve, eventualmente, alma do mundo. Né? Vamos ver a resposta agora dos espíritos.
O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades, mas os que servem dessa expressão, alma do mundo, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de sua fantasia. Também a terra não atribuído uma alma, hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então essa foi a resposta aí, 144. 145. Como se explica que tantos... Opa, deixa eu acompanhar aqui as perguntinhas, para que vocês consigam visualizar. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganavam, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis, né? Então, gostei muito da resposta, porque justamente ela fala sobre... esse ponto é muito interessante, porque ele fala, olha, mesmo pegando ali os filósofos antigos, né, Platão, Sócrates, né, que já falavam sobre a reencarnação, né? Desde a época de Homero já se falava em reencarnação. Os ofitas, a escola dos ofitas, a escola judaica também, da cabala primordial, né? Dos tanaíns, que eram os mestres judaicos da época de Jesus, todos já ensinavam, já pensavam e já falavam sobre reencarnação. Só que às vezes os conceitos de uma e de outra mudavam alguns detalhes, às vezes muda a palavra, muda alguns pequenos detalhes, mas o fundamento, se a gente for pegar o fundamento, olha, temos que reencarnar para ir aprendendo, para ir evoluindo, né? Isso todas elas acabam falando, o budismo também, né? A gente tem a roda da Sansara no budismo, aonde fala justamente isso, olha, a gente vai no budismo, no hinduísmo, né? Nas reuniões nas religiões que vieram do brahmanismo, né? Que são justamente as que falam da reencarnação, da roda da Sansara, e que a gente tem que constantemente, igual o espiritismo também fala, né? Constantemente reencarnar. Então é muito interessante a gente ler, estudar todas, né? E a gente vê as similaridades, a beleza da similaridade dessas religiões, né? Inclusive nós temos um vídeo aqui imperdível sobre reencarnação aqui no canal, gostaria de recomendar a todos aí. Inscrevam-se, deixe seu like agora, coloque os seus comentários, mas vale muito a pena. Então é isso. Então o bacana aqui é essa visão eclética, né? De que, olha, você pode e deve estudar as filosofias antigas, estudar as outras religiões também para compreender, e aí, com o teu raciocínio noético, né? O raciocínio do teu ser interior, que mostra a direção e o caminho, você consegue encaixar e ver
o que está certo, né? Eles erraram nesse detalhe aqui, mas os fundamentos de reencarnação, de crescimento, de evolução, de reforma íntima necessária para que a gente vá se evoluindo, se conhecendo, né? Isso já é dito desde muito tempo que a filosofia fala. Então, foi nessa direção aqui a resposta, muito bacana. Agora vamos ao 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então a alma ela fica principalmente na mente, né, nessa região aqui da parte de cima. Mas em alguns casos ela pode se expandir e estar também na parte do coração. É o que eles dizem aqui. Pergunta A, dentro da pergunta 146. A pergunta A é: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte de vosso organismo, por ser aí o ponto de divergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro de vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra principalmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, né? Que seria, então, a parte do raciocínio, da inteligência, né? Seria ali, o principal seria na cabeça. Bom, vamos lá então. Então agora a gente começa a falar do materialismo, questão 147 e 148, são só duas. Questão 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, basicamente, a resposta é: olha, como eles olham muito a matéria e eles passam a vida olhando a matéria, né? Existe uma tendência aí, até por conta de ego e tudo, achar que o tudo é matéria, né? Então eles param é como se você estivesse olhando dentro da caixinha que você está circunscrito ali, né? Se esses estudiosos fizessem um trabalho olhando também num nível mais amplo, espiritual, provavelmente descobririam novos caminhos aí de estudo, que não só achar que tudo é matéria, né? Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Interrogação, né? Resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhes ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas.
acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, me lembra aqui, esse texto aqui me lembra aqui dois pontos para a gente observar, né? O que eles quiseram dizer aqui foi, olha, eles enxergam o que eles conseguem enxergar. Se você der algumas evidências, aí abre um vazio de dúvidas que eles não estão preparados para assumir e reconhecer que aquilo ali que eles conseguem ver, que eles estão circunscritos, não é a realidade absoluta. Né? É como a gente pode aqui comparar, como por exemplo, quando não se imaginava que o mundo era redondo e que existiam vários outros continentes, né? E que só os mapas só mostravam um pedacinho da Europa. Então aquilo ali era tudo. E o que era o restante em volta? O restante em volta acabava o mundo, né? Se você chegasse a partir de um determinado local, no mar, o mundo acabava e o barco ia cair, porque acabava o mundo ali, né? Porque aquilo ali era o que eles conhecem, porque eles tinham certeza disso aí. Um outro exemplo era quando você dizia que não, o planeta, nosso planeta não é o centro do universo, não gira tudo ao nosso redor, né? Nossa, quando você disse isso aí, alguns foram queimados, né, por conta disso. E era dificílimo de você convencer, porque principalmente o clero da época não gostava de ouvir que poderiam haver outros planetas com outros papas, imagine. Não, o Papa é um só, o Papa é só o daqui. E aí, alguns foram queimados aí por conta disso também. Mas por quê? Porque não se tinha como provar na época, não se tinha nem o desejo de se entender isso, né? Porque justamente trazia aí risco para alguns tipos de mitos e normas e conceitos adotados por quem tinha o poder da época, né? Então eles tinham medo de mexer nisso daí para justamente não causar pensamentos diferentes do que eles falavam. E aí, basicamente é isso aqui, a resposta dos espíritos vai nessa linha aí. Né? Então, como a amplitude do desconhecido é muito grande, né? Então eles ficam olhando só o que eles conseguem enxergar. E aí não conseguem enxergar o restante. E por isso é que vieram esses espíritos, então, o Espírito da Verdade veio trazer, junto com um conjunto de espíritos, né, sobre a regência de Jesus, nosso Mestre, nosso Cristo planetário, vieram trazer, então, a novidade do Espiritismo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Hoje estendemos até um pouquinho mais. Vamos encerrar por aqui e aí continuamos na próxima aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos aí.